Pois bem, irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler somente a primeira parte deste versículo de Juízes 6, 24. Hoje nós vamos ver mais o nome do nosso Deus, que é cheio de nomes. Juízes, capítulo 6, versículo 24, a parte primeira deste versículo. Juízes 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de O Senhor é Paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos colocamos aqui, Pai, de novo para a transmissão da Tua Palavra, os nossos ouvidos também atentos para o que ela diz, os irmãos que estão assentados. Como a Tua igreja, Deus, que quer conhecer mais a Ti, que também não somente quer conhecer o conhecimento, mas também cada dia viver o Senhor na prática. Ter, Senhor, experiências do ponto de vista de situações de nosso viver, do qual o Senhor intervém exatamente como este versículo diz: o Senhor é a nossa paz, sendo o Senhor a nossa paz. Trabalha, Deus, em nosso coração, trabalha para que possamos realmente sair hoje crendo ainda mais de que o Senhor é a nossa paz. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Jeová Shalom. Jeová Shalom. É isso que Gideão falou aqui em Juízes 6, versículo 24, quando ele falou: o Senhor é paz. Jeová Shalom. Esse também é o nome do nosso Deus. Em toda a Bíblia, este nome apenas vai aparecer aqui, em Juízes 6, 24. Assim como a gente viu na semana passada, falando sobre Jeová Jireh, que estava ali no texto em Gênesis, né? Quando Abraão fala aquilo, em referência a Deus. Da mesma maneira, em Juízes, nós vamos ter somente este nome, Jeová Shalom, aparecendo aqui em Juízes 6, 24. E no hebraico, a forma dessa palavra é composta, né, por duas palavrinhas então unidas, que formam uma palavra composta, é Jeová Shalom, ou Jeová Shalom. Jeová nós já sabemos, que é o nome de Deus, o nome que Deus se apresenta, o nome que até os próprios judeus, como o irmão mencionou agora há pouco, não pronunciam, né, esse nome, que é um nome santo e sagrado para eles, mas que para nós tem o sentido de autoexistência, da autoexistência de Deus. Ele é, né, como nós já temos falado, aquele que é. E Shalom, que comumente nós entendemos como paz. Entretanto, o significado de Shalom é muito mais abrangente do que meramente a palavra paz. Ele tem um significado que reforça ainda mais esse conceito de paz. Shalom significa, além de paz, significa solidez, bem-estar, completude, segurança, saúde, prosperidade, tranquilidade, contentamento ou também felicidade. Tudo isso abrange o conceito da palavra Shalom, né? Tanto que até os judeus usam isso como uma saudação. E quando a gente fala saudação, é como você está saudando, né? Vem até do termo de saúde, né? De você saudar aquela pessoa, de desejar algo bom para aquela pessoa, né? Quando fala em saudar. E nós notamos que esse é o conceito da palavra Shalom. É um conceito que diz respeito a algo que traz um benefício para nós. Uma tranquilidade, uma segurança,
uma felicidade, um estado em que o nosso coração está tranquilo, como é a paz. Mas qual o contexto, né, se deu esta palavra aqui, em que temos o registro dessa palavra Jeová Shalom, a única vez em que aparece nas Escrituras? Como vimos aí, ela está no livro de Juízes. E esse livro de Juízes é um livro bem tumultuoso, né? E interessante isso, irmãos, porque a palavra Jeová Shalom aparece num livro em que mais tem violência, em que mais tem pecados horrendos e terríveis. E o Senhor escolheu este livro, escolheu este período de tempo da história de Israel para se revelar a eles como Jeová Shalom. O livro de Juízes, ele descreve a história de Israel após a entrada da terra prometida. Deus havia dado a ordem no livro de Josué, né, ao povo, que eles pudessem fazer o quê? Entrar na terra e dominar aquela terra, eliminando por completo os povos idólatras que habitavam naquele lugar e que blasfemavam e abominavam de Deus, do Deus verdadeiro. Mas ao contrário dessa ordem, o que o povo faz? O povo entra na terra, mas se conforma com aquelas porções pequenas. Não, já entrei na terra, já tomei esse lugar aqui, tá bom para mim. Não vou seguir a ordem de Deus. Ou seja, novamente, né? O homem olhando para si, olhando para o que é mais cômodo, olhando para o que é mais confortável e não dando atenção para a ordem de Deus. Bem, o que aconteceu? Os povos cananeus começaram a habitar em volta, porque nem todos foram derrotados. Então eles permaneceram ali ainda. Então, após a morte de Josué, as terras em que os judeus não conquistaram, né, aqueles povos, os povos começaram a entrar em disputa com Israel. Notem que é isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer em todo, até o tempo dos reis. Israel sempre vai estar em guerras, por conta exatamente dos cananeus. E até hoje você nota guerras em Israel por causa dessa ordem que não foi cumprida, de tomar toda a terra. E aí, esses povos começaram a causar problemas para a nação de Deus. Primeiro, eles começaram a influenciar o povo em suas idolatrias. Esse é o primeiro ponto, né? Deixou um espacinho ali para o inimigo, né? Quem sabe disso, começa a enxertar ideias contrárias a Deus. Depois, os filhos e as filhas de Israel começaram a se dar em casamento com os filhos e as filhas dos outros povos. Casamentos que nós chamamos de mistos, né, nas escrituras, de servos de Deus com ímpios. E o que aconteceu? Mais problemas. E o terceiro, que evidencia tudo isso daqui que nós estamos falando, um declínio espiritual terrível e também um declínio moral drástico na vida daquele povo, levando a uma vida de pecados terríveis. Tem um trecho no livro de Juízes que fala sobre um estupro até de ordem coletiva, né? Atrocidades e mais atrocidades terríveis no livro de Juízes, como nos tempos lá de Sodoma e Gomorra. É assim que vivia o povo de Israel. Esses problemas, irmãos, apenas estavam refletindo um problema maior de todos. Qual é o problema maior de todos? O afastamento de Deus. Um afastamento tal que lá no último versículo de Juízes, quando você pensa, tomara que esse livro vai terminar com algo bom. E aí você vai lá em Juízes 21, versículo 25, abre lá. E olha como é que termina o livro de Juízes. Juízes 21, versículo 25. Naquele dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, note que eles não estavam fazendo aquilo que era reto diante de Deus, mas aquilo que era reto como cada um achava. Então logo, quem era o Deus da vida deles? Eles mesmos. Se eu vou fazer aquilo que é reto para mim, então eu sou o meu Deus. Eu não tenho que me submeter a ninguém. Eu sei o que é certo para mim. Então eu sou o meu Deus. Eles eram os deuses de si próprios. Assim, sem uma liderança espiritual e governamental, após a morte de Josué, cada um passou a viver como bem achava, né? E Deus, mesmo na infidelidade desse povo, o que Deus fez?
Deus se manteve fiel à sua promessa. Deus não falou assim, agora esse povo não me quer, olha, já tirei do Egito, já deixei esse povo no deserto, já suportei esse povo no deserto, né? Dei a terra para eles, dei uma ordem para eles de que a terra era deles, eles poderiam tomar, mas eles não me obedeceram e agora estão vivendo assim pecados terríveis e voltando às mesmas práticas antigas de idolatria. Eu vou eliminar esse povo. Deus não faz isso. Porque Ele é fiel à sua promessa. E nessa fase terrível, Deus ainda mantém a sua promessa e envia homens e mulheres como juízes para liderar o povo. Por isso que o nome é Juízes. Porque nessa época Israel não tinha um rei e não tinha uma liderança forte, mas eram lideranças que vinham de tempos em tempos, que Deus levantava. E ao todo nós temos 14 líderes que são chamados aqui de juízes, né? Em torno aí de 13 homens e uma mulher, né? Débora. E eles foram levantados por Deus para conduzir a nação rebelde de volta a Deus, no período de 350 anos. Essa nação passou, esse tempo de juízo de todo o livro narra um tempo de 350 anos. Imagine, 3 ou quase 4 gerações de um povo vivendo em rebeldia contra Deus. E Deus levantando homens para poder, e a mulher para poder liderar aquele povo. Em Juízes 6 nós temos exatamente a descrição de como viviam este povo, o retrato deste povo. Juízes 6, a partir do versículo 1 nós lemos: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, que eram um dos povos cananeus que viviam naquela parte, por 7 anos. Note que Deus fez isso. Deus falou, não, eu vou deixar, por 7 anos eles vão tomar a Israel como escravo deles, como servos deles, oprimindo a eles. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Ou seja, esse povo começou a fazer o quê? Era para viver em paz, não era? Não era para eles viverem naquela terra que manda leite e mel tranquilo, mas por causa da desobediência, eles agora tinham que viver em cavernas, cavando covas, né, escondido, né? Porque podia vir uma lança dos midianitas de lá, né, e derrubar eles, ou uma flecha, ou seja lá qual for o ataque dos midianitas, eles tinham que estar preparados. E nós que no versículo 3 vai dizer, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, ou seja, ainda tinha outro povo também ali, como também os povos do Oriente, então era um complô aí de vários povos, subiam contra ele. E o versículo 4, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam seus gados e tendas, e vinham os gafanhotos e tamanha multidão, que não podia contar, nem eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, esse é o retrato um pouquinho de nós, né? Desse ciclo. Esse ciclo de desobediência. E aí Deus faz assim, olha, vou apertar um pouquinho o cerco ali, né? Trazer uma disciplina. E aí Deus traz a disciplina. Aí a gente chora, clama a Deus, né? Oh, Senhor, me livra. E aí, esse era o ciclo que estavam vivendo aquele povo. Eles clamavam a Deus. Então o Senhor levantou um profeta, do qual não sabemos qual é o nome deste profeta, que no versículo de 7 a 10 ele vai dizer, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimem, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Em outras palavras, o que Deus estava falando? Olha, eu fiz todo o cenário para que vocês tivessem paz.
Eu fiz todo o cenário para que vocês não temessem. Que é a mesma coisa, tivessem paz. Mas o que vocês fizeram? O final do versículo 10 vai dizer: mas vocês não deram ouvidos a mim. Vocês não deram ouvidos a mim. E aí em seguida entra o nosso personagem, né? O personagem de hoje aqui. No versículo 11 vai dizer: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Irmãos, a maneira como Gideão, quando o anjo do Senhor ele chegou ali em contato com Gideão, a maneira como Gideão estava cuidando, né, do trigo ali, era a maneira de alguém que estava com medo. Por quê? Porque, primeiro, o trigo ele era malhado num espaço aberto. Por quê? Porque quando se malhava o trigo, geralmente era feito com animais também, um lugar aberto passava o vento, e quando era levantado o trigo, a palha, o vento, né, a palha mais leve, o vento batia na palha e levava a palha e separava o grão da palha. Mas note aonde é que Gideão estava malhando o trigo, ou debulhando o trigo? No lagar. E o lagar, se faz o que no lagar? É o vinho. É onde se espreme as uvas e o vinho, que é uma espécie de um tanque. E onde é que ficava o lagar? Um lugar ali bem escondido, né? Uma coisa bem mais reservada, e não num campo aberto. E é dito no versículo aqui que para pôr a salvo dos midianitas. Irmãos, em outras palavras, aquele povo não estava em paz. E Deus levou o seu próprio povo àquele quadro para que eles pudessem reconhecer que eles estavam distantes dele. E não só distante deles, mas distante da paz de Deus. O temor e as aflições de sua alma inquietavam de tal maneira que evidenciavam que eles não tinham paz. E aí, nesse ponto aqui, é que Deus se revela a eles como Jeová Shalom. Mostrando que somente nele, o povo, no Jeová Shalom, aquele povo encontraria paz. E não encontraria só paz, mas encontraria, como nós falamos, solidez, bem-estar, completude, felicidade e prosperidade. O que estava acontecendo? O que os midianitas estavam fazendo? Destruindo todas as posses deles. Destruindo todas as propriedades. Então eles não estavam sendo prósperos, não estavam tendo o bem-estar, porque a aflição sempre estava presente, o medo de poder um ataque. E aquele povo estava assim, nessa condição. Eles não estavam felizes ou satisfeitos. E aí, nós aprendemos aqui que Jeová Shalom, né, vai estar ligado a este atributo que nós já falamos, que é o atributo da paz. E a paz, nós podemos definir a paz como o estado de completa harmonia que nos leva à tranquilidade. O estado de completa harmonia que nos leva à tranquilidade. Ou seja, quando não há nada desajustado ou desregulado na minha vida que possa me levar a um estado de inquietação. Isso é paz. Aí você pergunta, mas isso é paz? E a gente tem como viver assim? Temos. A resposta é somente em Deus. Esse atributo ele nos revela que apenas Deus, o ser completo e perfeito, em quem não tem nenhum tipo de desordem, confusão ou desarmonia, é aonde o nosso coração desequilibrado encontrará a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. E Gideão não se encontrava em paz. Mas aqui podemos ver no diálogo que Deus vai ter com Gideão, que esse anjo enviado de Deus, mas que é o próprio Deus, né? Entendemos que é Cristo, como este anjo, ele, conversando nesse diálogo com Gideão vai entender que esse Deus é o Deus de paz. E mediante isso ele vai fazer aquilo que Deus havia determinado para ele, que é a missão que Deus vai dar para ele. Então, Jeová Shalom é o Deus de nossa paz.
E nós vamos ver através desses versículos agora como essa paz ela é trazida desse Deus que é a paz. Como o Deus de paz nos concede a paz. Como essa paz se faz presente em nosso meio. Primeiro, a paz de Deus, a paz de Jeová Shalom, é a paz que está sempre conosco. Note no versículo 12. Então o anjo do Senhor, quando chegou e viu Gideão ali com medo, malhando o trigo dentro do lagar, ele vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui nós entendemos que Jeová Shalom se faz presente estando sempre conosco, em todo o tempo e em todo o lugar. Note, irmãos, que quando o anjo ele vai dizer diretamente a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, né? Se fosse com você, se chegasse um anjo do seu lado aqui e falasse assim: Aleno, o Senhor é contigo, homem valente, qual seria a sua reação? Você ficaria alegre, talvez nunca mais seria o mesmo. O Senhor é comigo, esse anjo desceu do céu para falar comigo que Ele é comigo, que Deus é comigo. Que maravilha, que privilégio, Que coisa... nem vou dormir hoje, de felicidade. Mas qual foi a reação de Gideão? A reação de Gideão foi totalmente diferente do que qualquer outro servo de Deus poderia ter. Do que um servo de Deus poderia ter. No versículo 3 ele vai falar: respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, que forte, Gideão, aí que a gente pensa assim: por que Deus escolheu a Gideão? Porque Deus logo foi nesse homem que Deus já sabia que a resposta dele seria essa, em sua soberania. Mas por que Deus escolheu a Gideão? Nós vamos notar que Gideão vinha de uma família que seguia Baal. Se você vai mais um pouquinho ali nos versículos 35 em diante, 25 em diante, você vai ver que Gideão, ele era um homem de uma família que estava ligada à adoração a Baal. Também Gideão, ele não era um homem também de muita fé, não era um homem de grande fé, era um homem que não cria nas promessas de Deus, até porque ele questiona a promessa de Deus aqui. E também Gideão, ele se mostrou um pouco com a falta de percepção espiritual da situação que estava acontecendo. Para ele, quem abandonou foi Deus. Mas, porque Deus abandonou, ele não avaliou a razão por que Deus tinha abandonado, que era porque o povo tinha abandonado a Deus. O povo tinha deixado a Deus. E na verdade Deus não desamparou aquele povo. Deus apenas estava ali, estava sempre ali, mas estava trazendo um sinal para que aquele povo entendesse: olha o caminho onde vocês estão indo. Gideão pensava que o problema era com Deus, e não com ele e com o seu povo. Porém, o anjo do Senhor vai dizer: o Senhor é contigo. Irmãos, aqui Deus está querendo ensinar a Gideão que sempre estavam com eles, embora que eles não quisessem, porque cada um estava seguindo aquilo que era reto aos seus olhos. Em Isaías 59, 1 a 2, o que nós lemos lá em Isaías 59, de 1 a 2? Que a mão do Senhor não está acolhida ou encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus, entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto para que não nos ouça. Essa é a razão por que Deus parece que nos desamparou. Porque os nossos pecados nos impedem de ter uma comunhão plena com Ele. Se apenas aquele povo voltasse para Deus, com certeza haveria paz. Mas não é isso que nós notamos, a verdadeira paz. Também o nosso Jeová Shalom, ele é a paz que nos dá coragem.
Note que na sequência, né, Deus não desiste de Gideão, né? Foi esse homem, ele me blasfemou já, né? Já falou que eu desamparei ele, já. Então vou para outro, vou me apresentar a outro. Né? Vou para o outro Gideão ali do lado. Mas Deus não faz isso. Deus pacientemente vai e continua a dialogar com Gideão. No versículo 14 nós lemos: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus nem responde aquilo que Gideão estava falando. Deus fala assim: Gideão, vai nessa tua força. Olha, não te mandei eu, não sou eu que estou te mandando, Gideão. Vai lá. Então Gideão, ele de novo vai questionar a Deus. O versículo de 15 a 16 vai dizer: então ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão se considerava um zero à esquerda. Alguém sem valor, alguém fracassado. Era esse o quadro de Gideão. Gideão questiona ser de uma família desfavorecida, pobre, sem recursos para si, e quanto mais aparelhada para uma guerra. Era esse o ponto de vista de Gideão. Mas apesar das desconfianças e imperfeições de Gideão, irmãos, Deus não vai desistir de Gideão. Mas ele vai escolher exatamente aquele homem imperfeito, duvidoso, falho, para que a sua glória pudesse ser manifestada. Note que na sequência, né, até nós vamos ver no versículo 16, olha o que o Senhor vai dizer para ele, né? Não vai nem repreender de novo, vai só mais uma vez falar a mesma coisa que ele já está falando. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Mas note, já que eu estou contigo. Ou seja, apesar do que você é, Gideão, não estou nem aí para o que você é, meu amigo. Né? Não estou nem aí para suas qualificações e atributos. Se você é rico, se é pobre, se você tem condição ou não. Só entenda uma coisa: eu estou contigo. É isso que você precisa entender. Eu estou com você. Agora note, irmãos, no versículo 14 e no versículo 17, Deus diz: não te enviei eu. E no 17, eu estou contigo. Deus está fazendo a mesma coisa com que ele fez com outro personagem bíblico anterior a Gideão. Alguém se lembra aí? Josué. E vamos notar que a diferença entre a fé de Josué e a fé de Gideão é totalmente distante. Josué era um tipo de homem. Foi o homem que, quando todo mundo falou: olha, aquela terra ali, a gente vai se entrar, a gente morre. Foi ele e Caleb que falaram que não, Deus nos deu. E foi ele que passou o deserto todos os 40 anos e só eles dois entraram. Era um homem de fé. E qual foi o conselho que Deus deu para ele? Ser forte e corajoso. Não te enviei eu, não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Você percebe que a mesma coisa Deus fala para Gideão aqui? Você entendeu que Deus não está buscando homens de grande fé ou de pequena fé? Deus só está buscando, ou de grandes qualificações ou de pequenas qualificações. Deus só está buscando homens e mulheres que confiam nele. Ou seja, não importa quem você é, pequeno Gideão ou Gideoa. O que importa é o que eu estou fazendo contigo e eu vou te dar coragem. Irmãos, Deus não está procurando os melhores e capacitados, mas está pronto a transformar os fracos e limitados naquilo que devem ser para Ele, se estiverem dispostos a se submeterem à sua vontade. A paz de Jeová Shalom nos dá perfeita tranquilidade para viver com coragem para enfrentar cada desafio diário, apesar das nossas limitações.
E é por isso que Deus fala isso para Gideão. É por isso que Deus chama Gideão para esse ponto. Fala: Gideão, não importa quem você é. O que importa é que eu sou o Deus da paz. E eu vou dar ao seu coração paz para que você tenha coragem e confie em mim e creia que eu estou na frente disso tudo. E eu só quero usar você para a minha glória. E Jeová Shalom, o terceiro, é a paz que nos livra da incredulidade. Talvez esse daqui era o principal problema de Gideão. Talvez Gideão não era nem tanto medroso, mas ele era muito incrédulo. Gideão era muito, mas terrivelmente incrédulo. E nos versos 17 a 18, né, ele vai falar assim nos versos 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E no 18, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. E aí o Senhor, né, podia falar assim: ah, Gideão, já chega, né? Tá demais, Gideão, já. Que é isso, Gideão? Mas o Senhor fala o quê? Esperarei até que voltes. Deus só o anjo do Senhor, claro, né? Esperarei até que voltes. Era o próprio Deus falando. E aí, vamos notar, irmãos, que aquele homem vai preparar, né, mesmo na sua incredulidade, né? E nós notamos aí que Gideão, ele era um protótipo de Tomé, né? De todos nós, né? Porque ele vai pedir sempre um sinal, né? Eu quero ver para crer, né? E não crer para ver, né? E aí Gideão vai preparar sua oferta a Deus. No versículo 19 vai dizer: então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos e um éfa de farinha, e a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Irmão, Gideão gostava de um sinal. Gostava de algo que ele pudesse ver para ter a certeza. Por quê? Porque olha a quantidade de coisas que ele vai trazer para essa oferta. Ele vai trazer um cabrito, né? Até tudo bem o cabrito, mas ele vai trazer também bolos asmos e ele vai trazer um éfa de farinha. Sabe o que é um éfa de farinha? É 23 quilos de farinha de trigo, né? Ele vai trazer a Deus 23 quilos. Vai no mercado e pega 23 saquinhos daquele lá. E Gideão pega, e note, hoje é fácil chegar no mercado e pegar 23 sacos de trigo. Mas e naquela época, com os midianitas atacando ali, na escassez daquela fome? Bem provável, porque ele pegou tudo que ele tinha. E foi ali para poder atestar se era Deus. E o que acontece? Versículos 20 e 21. Porém, o anjo do Senhor, quando ele apresentou aquela oferta, aí vem o anjo do Senhor. Porém, o anjo do Senhor lhe disse, versículo 20: toma a carne e os bolos asmos, põe-mo sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Ou seja, olha, eu não quero só a farinha seca, né? Joga um caldozinho aí por cima, né, da minha oferta. Por que o anjo fez isso? Porque no versículo 21 vai dizer o seguinte: o anjo estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que ele trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Aí aquela aparição, né, do anjo sumiu. E aquele fogo consumiu tudo aquilo lá, aqueles 23 quilos de farinha, o cabrito inteiro e os bolos asmos de uma vez. E aí, no versículo 22, o que Gideão vai falar? Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão, agora sim, ele acreditou que era Deus. Em todo o relato, desde o versículo ali 11, né, 12 em diante ali, ele estava incrédulo ainda de que quem estava falando era Deus. Mas para o judeu, né, eles temiam, porque ninguém pode ver a Deus, né? E quem visse a Deus tinha que morrer. Então Gideão agora treme.
Gideão tem a certeza de que havia estado com Deus, e isso gerou culpa para ele, pois ele pensou que morreria. Certamente Gideão pensou, né? Por que eu não criei, né? Porque realmente eu não criei que realmente era Deus, porque eu tive que falar isso daí. E aí o que Deus vai dizer para ele? Versículo 23. Porém o Senhor lhe disse, aí não era mais o anjo já tinha. E aí Deus vai falar com Gideão: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E aí, versículo 24, então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou aquele altar de O Senhor é Paz. Irmãos, aqui nós notamos a misericórdia de Deus. Apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa dúvida, apesar da gente achar que Deus, sabe, será que é Deus agindo? Será que Deus está olhando para mim? Deus ainda é tão gracioso que Ele nos manda certos sinais, né? Talvez não como de Gideão hoje em dia, mas Ele mostra, em meio à nossa dúvida, de que Ele é Deus e de que Ele é o Deus de paz. Em meio à nossa inquietação, Ele vai nos mostrar que Ele é o Deus de paz. A gente pode ver isso nos mínimos detalhes de nossa vida. Às vezes quando a gente está com um coração inquieto, com um coração temeroso, e Deus nos dá uma palavra. E Deus faz aquilo em que a gente parecia que era impossível isso acontecer. E Deus traz paz ao nosso coração. Aquieta a nossa alma. Lá na frente, anos depois, né, da vida, anos e séculos depois da vida de Gideão, nós lemos lá em Efésios 2, de 11 a 17. Efésios 2, de 11 a 17, Deus demonstrando a sua misericórdia em meio à nossa incredulidade. O Senhor é paz, Jeová Shalom, apontava para a pessoa de Cristo, que iria nos livrar das dores e tristezas dos nossos pecados. Efésios 2, de 11 a 17, nós vamos ler o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às promessas e das alianças, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse não era o nosso estado? Temeroso. Se eu estou sem esperança, eu estou aflito. Se eu estou aflito, eu não estou em paz. E no 3 em diante: mas agora, em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Jeová Shalom é Jesus Cristo, que é a nossa paz. Se tem, irmãos, uma maior inquietação que pode ter em nossa vida, Deus já resolveu. Se teria a maior inquietação, a maior aflição que poderíamos ter em nossa vida, era a aflição de estarmos totalmente separados de Deus eternamente. Mas Ele nos tirou de lá. E a pergunta é: será que esse mesmo Deus que nos deu essa paz, quando estávamos lá longe dEle, não é o mesmo Deus hoje, estando perto dEle, que vai nos dar a paz para tudo aquilo que nós estamos fazendo? A paz para todas as incertezas que rondam o nosso coração? A paz para todas as lutas
e dificuldades e sofrimentos físicos ou emocionais ou espirituais que estamos enfrentando? Se esse Deus foi capaz de me tirar lá das trevas e me dar paz, Ele não é o mesmo Deus que vai me dar paz hoje estando do lado dele? Sobre a paz, Spurgeon vai nos dizer: você vai achar estranho se eu disser que o nosso Senhor Jesus veio para dar a paz, para que por ele... você vai achar estranho se eu disser que o nosso Senhor Jesus veio para nos dar a paz, para que Ele possa nos enviar para a guerra? Você acharia estranho isso, né? Spurgeon falando que Ele nos deu a paz para que pudéssemos estar numa guerra. Não foi isso que João 16:33 Cristo fala? No mundo tereis aflições. Ele não falou, olha, você vai ficar tranquilo agora, a paz que eu estou te dando é essa, não vai ter problema nenhum. Mas a minha paz é o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Jeová Shalom está ao nosso lado. Logo, tudo está em paz, porque Ele está e sabe fazer, ou Ele faz, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo, né? Porque Ele sabe aquilo que Ele faz. Então, paz é isso. Paz é quando Deus está do meu lado, é quando eu estou do lado de Deus, no caso melhor, né? É quando nós estamos juntos, nós estamos tão perto um do outro, que as aflições à minha volta não perturbam o meu coração. Ou se começam a perturbar, logo o Deus de paz, Ele me concede a sua paz, que em Filipenses 4:7 vai dizer que excede a todo o entendimento. Mas como você está triste? Mas como acabou de morrer alguém e você está em paz? Mas como você acabou de perder aquilo e está em paz? Mas como a pessoa te ofendeu agora aqui, bateu no seu rosto, e você está em paz? Porque a paz de Deus excede a qualquer compreensão e entendimento humano. A paz de Deus excede a qualquer tipo de dor ou a qualquer tipo de aflição que venha a perturbar a nossa alma, ou que nos tire da desordem ou da harmonia. Lembra? A paz, ela está relacionada a uma harmonia. E nada do que acontece nesse mundo, estando na paz de Deus, em paz com Deus e na paz de Deus, pode tirar ou tirar-nos do controle. E mesmo que tire, né, um pouco ali por um pouco, mas nós voltamos e dizemos: não, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, não sei porque está aparecendo essa tribulação na minha vida, mas o Senhor sabe disso, eu vou descansar na Tua paz, em Jeová Shalom. Filipenses 4:7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, como é que eu tenho essa paz de Deus? Me aproximando dele. Se aproxima de Deus. Cada vez mais em que nós nos aproximamos de Deus, mais a paz dele habita em nós. Mais nós somos consumidos por essa paz maravilhosa, a um ponto em que não sentimos mais medo, mas sim coragem, deixamos a incredulidade e sentimos a presença de Deus constante em nós, à nossa volta. Foi aquilo que Deus queria ensinar a Gideão. Que isso possa ser verdade em nossa vida, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, porque Tu és o nosso Jeová Shalom. O Deus que nos dá não uma paz qualquer, não a paz baseada em circunstâncias boas e agradáveis que essa vida pode oferecer, mas uma paz que é baseada na Tua própria pessoa, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa paz, primeiro nos livrando das trevas, nos trazendo para perto de Ti, através da morte e crucificação de Cristo, que Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa paz, é o nosso Jeová Shalom. E que também hoje, Senhor, podemos desfrutar desta paz, como crentes, como salvos, como servos de Deus, a todo momento e todo instante.
essa paz que nos dá coragem, como motivou a Josué e Gideão em suas missões, como também essa paz que nos tira qualquer incredulidade, medo e temor. Nos ajuda, Deus, a nos aproximar de Ti, Jeová Shalom. Em nome de Cristo oramos. Amém. Pois bem, irmãos, então, uma semana na paz de Jeová Shalom.